A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma explicação, da Confissão de Fé de Westminster, sobre os decretos eternos de Deus, do capítulo 3, para os nossos irmãos pentecostais e arminianos que querem entender como funciona, esses decretos de Deus no calvinismo, na Confissão de Fé de Westminster, tá certo? E vocês vão entender que a forma que eles trabalham essa questão aqui está em desacordo com a palavra de Deus, ainda que eles citem, os versículos bíblicos aqui, não está em conformidade com a palavra de Deus. Eu vou explicar os motivos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário. E se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã, tá certo? Eu deixei aqui destacado as partes mais importantes, aonde a gente vai estar lendo e ver os motivos de estar em desacordo, tá bom? Então aqui no capítulo 3, os decretos eternos de Deus, que vai falar sobre a predestinação, a parte soteriológica, os irmãos podem estar lendo aí, e os irmãos vão ver. Ele vai dizer assim, primeiro tópico, vai dizer assim, desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho, de sua própria vontade, isso aqui tem que ficar bem gravado, tá? Sua própria vontade. Deus ordenou, ou seja, Deus estabeleceu inalteravelmente tudo quanto acontece. Ou seja, tudo é tudo. Até as causas secundárias, e vocês vão ver que está escrito aqui, tudo o que acontece. Aí ele vai dizer, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta a vontade da criatura. Então, ou seja, Deus, aqui a confissão está dizendo que desde toda a eternidade, pelo seu muito santo conselho, Deus ordenou, ele ordenou algo foi ordenado, tá bom? De forma inalteradamente, tudo o que acontece, mas ele vai dizer que Deus não é o autor do pecado e nem violenta a vontade da criatura. Mas que vontade é essa da criatura? Ele vai dizer, nem é tirado a liberdade da criatura, ou, aí eu marquei aqui, contingência das causas secundárias, ou seja, tudo que os seres humanos vão fazer são causas secundárias, tá certo? Então, o autor está dizendo que Deus não tira, nem violenta a vontade da criatura e nem a sua liberdade das causas secundárias. Mas aí ele vai dizer que antes, foi estabelecidas. Então os irmãos percebam que essas contingências e causas secundárias, que é da liberdade do homem, elas já foram estabelecidas por Deus. Por quê? Porque desde toda a eternidade, pelo muito sábio conselho e a vontade de Deus, Deus ordenou tudo quanto acontece, antes estabeleceu as contingências das causas secundárias. É isso que o autor está dizendo aqui. Depois, no parágrafo 2, ele vai dizer assim, mesmo Deus sabendo tudo quanto pode ou há de acontecer. Isso aqui é presciência e onisciência de Deus sobre as causas secundárias, tá bom, irmãos? Isso daqui é a presciência de Deus e a onisciência de Deus atuando nas contingências e causas secundárias. Ele vai dizer que, mesmo Deus sabendo de tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou seja, toda essa contingência das causas secundárias, elas foram antes estabelecidas por Deus, pelo seu sábio conselho e por sua própria vontade, e assim Deus ordenou. Mas nenhuma delas foi porque Deus previu alguma coisa que haveria de acontecer, não. Ele decretou isso sem vê-las isso como algo futuro, ou seja, foi por causa da vontade de Deus que essas contingências e causas secundárias foram estabelecidas dentro das criaturas. O que isso significa? Significa que a criatura ela é livre, para cumprir, para fazer as causas contingentes e secundárias
antes estabelecidas, decretadas pela vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é terrível, mal, pecado, etc. e tal, elas foram ordenadas pelo conselho e a vontade de Deus e foram antes estabelecidas na vontade e na liberdade das criaturas como causas secundárias. E elas vão cumprir isso, né? É o que está dizendo aqui, ó. 2. Mesmo Deus sabendo de tudo quanto há e pode acontecer, em todas as circunstâncias inimagináveis, ele não decreta coisa alguma por haver previsto como futuro, ou como coisas que há de acontecer em tais e tais condições. Ou seja, nada foi decretado, nada foi ordenado, nada foi estabelecido por causa da presciência e do conhecimento de Deus. Mas tudo foi decretado, ordenado, estabelecido pelo conselho e pela própria vontade de Deus. Então, quando alguém comete algum ato, alguma atrocidade, ele está dizendo aqui que não foi do conhecimento de Deus e por isso foi estabelecido. Não, foi a vontade de Deus e o conselho de Deus que ordenou, estabeleceu as vontades contingentes e secundárias nas criaturas. Depois ele vai dizer assim, ó, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Eu grifei aqui, ó, outros pré-ordenados para a morte eterna. Se você não sabe o que é pré-ordenados, joga no Google aí. Mas essa pré-ordenação, ela é feita não por base no conhecimento ou em algo previsto por Deus sobre as causas secundárias ou contingentes. Não. Essa pré-ordenação ela é feita e foi estabelecida antes pelo sábio e pela vontade de Deus, que ordenou sem conhecer o que a criatura iria fazer, mas pela vontade de Deus e pelo seu conselho ele estabeleceu. Depois ele vai dizer aqui, ó, esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Então, os irmãos percebam que todo esse ato de predestinação, mesmo nas causas contingentes e secundárias, elas foram antes estabelecidas. E não porque Deus previu as escolhas que essas criaturas teriam em relação a Deus e aos pecados, etc. e tal. Não, porque Deus não decreta, ele não decreta coisa alguma por havê-las prevista como futuro. E nem coisas que havia de acontecer em tais e em tais condições, mas tudo foi decretado e estabelecido, até as contingências e as causas secundárias, pelo conselho da vontade de Deus. Assim ele ordenou e antes estabeleceu tudo o que acontece, como coisas, contingências e causas secundárias. Tá certo? Então, irmãos, essa daqui é a confissão de fé de Westminster. É isso aqui que os irmãos vão ensinar nas suas igrejas? É isso que os irmãos vão ensinar para seus pais, seus filhos? É essa teologia que está em acordo com as Escrituras? Quando você lê a Bíblia, você vê isso aqui? É isso aqui que você vai pregar nas praças? Você vai dizer que um pedófilo, um estuprador, um padricida, madricida, etc. e tal, tudo que ele está fazendo é a liberdade dele de contingências e causas secundárias antes estabelecidas pelo muito sábio conselho de Deus e da sua vontade, que ele ordenou que essas coisas secundárias, essas contingências, fossem feitas, mas foram estabelecidas porque era a vontade de Deus, não porque Deus sabia ou conhecia que eles iriam fazer e tomar aquela decisão, mas porque foi decretado, porque foi a vontade de Deus. É isso que você vai ensinar? É exatamente isso aqui que você vai ensinar? Isso é o que você lê na Bíblia? Eu estou mostrando isso para os irmãos, para que os irmãos não sejam enganados. Se os irmãos quiserem ensinar isso daqui achando que isso é bíblico, fique à vontade. Mas isso está totalmente em desacordo com as Escrituras. Está totalmente em desacordo com as Escrituras. Eu vou mostrar para os irmãos. Aqui em Jeremias, no capítulo 19, poderia mostrar vários textos, tá, irmãos? Mas eu vou só usar esse daqui. Jeremias 19, versículo 5, diz assim, ó.
porque edificam os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal. O que eu nunca lhes ordenei, presta atenção, Deus está falando que ele nunca ordenou tal abominação. Nem falei, nem veio ao meu pensamento. Ou seja, o que eles estavam fazendo ali, não era nenhum conselho da sua própria vontade. Não era nenhum conselho da sua própria vontade, porque Deus falou claramente ali no texto. Ele não ordenou, ele não falou e nem veio ao seu coração tal abominação. Então isso daqui não tem relação. Aquilo ali que Deus está falando são contingências e causas secundárias. Mas que Deus não estabeleceu aquelas coisas pelo seu conselho e pela sua vontade. E que não foi decretada por Deus. Não foi decretada como algo da vontade de Deus, porque é um absurdo aquilo ali. Aquilo vai contra o que o próprio Deus estabeleceu e a ordem que ele deu para não fazer. Ok? Então eu estou mostrando aqui para os irmãos entenderem, e até grifei, né? Para que os irmãos não caiam nessa conversa de que existem decretos permissíveis da parte de Deus. Existem os decretos permissíveis, mas esses decretos permissíveis não são uma permissão para a criatura fazer coisas que são contrárias à lei de Deus, porque até as contingências e as causas secundárias foram antes estabelecidas por Deus, pelo seu conselho e a sua própria vontade. Deus assim ordenou, e não foi por causa de um pré-conhecimento, porque aqui no parágrafo 2 é claro, mesmo Deus sabendo de tudo quanto há de acontecer, ele não decreta coisa alguma por havê-las prevista como futuro, ou como coisas que havia de acontecer em tais condições. Ou seja, tudo que foi decretado foi por causa do conselho e da vontade de Deus. Assim ele ordenou, e antes ele estabeleceu tudo o que acontece, até mesmo as contingências e as causas secundárias. Tá? E ainda tem um agravante, porque a própria confissão vai dizer, aqui já quase no final, né, no parágrafo 7, que segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, veja novamente a própria vontade de Deus, ele recusa misericórdia como lhe apraz. Deus quis não contemplar e ordená-los para desonra e ir por causa de seus pecados, né? Ou seja levados, né, ao inferno por causa do seu próprio pecado. Ou seja, Deus nega a misericórdia. Será que a Bíblia diz isso? Vamos ler a Bíblia? Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Certo? Então fica aqui, irmãos. Fica aqui para que os irmãos possam aí ver o que a Bíblia fala e o que uma confissão de fé que vai contra o que as Escrituras estão falando, mesmo usando os versículos bíblicos para dizer que Deus decreta todas as coisas, mesmo sendo as causas secundárias, ele estabelece não pelo conhecimento e pela onisciência dele, mas por causa da vontade que ele tem, que essas coisas sejam realizadas nas suas criaturas caídas, e elas façam aquilo que ele antes estabeleceu por sua própria vontade, que é um total absurdo. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.